Não sabe de cor. Vai querer falar. De novo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 8º vídeo, na 8ª lição, 8º tema, onde vamos estudar sobre Escolham a Vida. Lembrando que nós estamos estudando, por detrás, os temas aqui, a verdade presente em Deuteronômio. Bom pessoal, nós teremos aqui os quadros A Linha das Doutrinas com Marcos André, na ponta da linha só com o Ricardo, porque o Alexandre ainda está em isolamento, está se recuperando lá com a Tati, a sua esposa, da Covid, ok pessoal? Mas teremos também as entrelinhas, e nas entrelinhas teremos aqui um autor que já é a segunda vez que ele aparece, que é o George Orwell. Ele já esteve aqui nas entrelinhas, e hoje o livro que nós vamos estudar é o livro de A Revolução dos Bichos, um livro que foi publicado em 1945, então vocês imaginam a época em que o mundo já estava vivendo, e nós vamos trazer aqui nas entrelinhas, tentando construir essa ponte com Escolham a Vida e A Revolução dos Bichos. Espero que vocês continuem curtindo essa maneira de trazer aqui um pouco mais perto a palavra de Deus e alguns links com a literatura secundária. Teremos aqui os comentário aqui da Sandra Bittar também, respondendo as perguntas da Sandra. Espero que vocês continuem aí curtindo o nosso conteúdo, deixe seu joinha, é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acompanhe o nosso conteúdo. Muito importante a gente saber aí que a nossa comunidade tem crescido e a gente quer atingir os 10 mil inscritos aí para ganhar alguns recursos extras da plataforma. E claro, não esqueça, se você tiver um tempinho, comente, o comentário e o joinha missionário para promover o conteúdo de forma bastante gratuita dentro aqui da plataforma do YouTube, ok pessoal? E por falar em comentário, logo mais teremos aqui nos comentários das entrelinhas, mas por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, aqui nos comentários das entrelinhas, nós temos aqui várias pessoas que com muito carinho, muita dedicação, deixam aqui, nem que seja um olá, para ajudar aí na divulgação do vídeo na plataforma, e graças a Deus estamos aí com algumas visualizações, como a gente comentou, Temos a nossa igreja no Entrelinhas é maior do que a nossa igreja aqui em Campo Mourão. Bom, a Edilza Nascimento, uma querida que está com o canal aqui, sempre comentando conosco. Feliz sábado, melhoras para o Alexandre. É isso aí, Edilza, e a esposa, Tati. Grata pelo esforço e dedicação de todos vocês. E a Edilza Nascimento também sempre participa aqui do culto. Espero também que a família da Edilza esteja bem. Ela sempre está pedindo oração pela família, então manda um alô aí para a família da Edilza Nascimento, que o Senhor esteja aí com vocês. Temos aqui nos comentários das entrelinhas João Cavaco, o nosso querido João Cavaco, lá de Lisboa, lá de Portugal. Ele fala assim: louvado seja Deus por esse testemunho sobre a lei e a graça em Deuteronômio. Complementaria ainda com os seguintes comentários. E aqui ele divide duas partes no comentário dele. A primeira parte é sobre o dispensacionalismo, onde ele vai falar sobre a questão de será que o sacrifício de Cristo anulou então toda a lei? E como que o cristão do Velho Testamento seria salvo então? E ele descreve aqui, discorre num texto muito legal, e ele fala sobre a lei e a graça em Israel na seção 2, e aqui nas conclusões, na seção 3, ele fala assim: continua vigente a eternidade do bem e a sua vitória sobre o mal? Mas como? O único intérprete da lei ou da palavra é o próprio Cristo, em que revela e discerne o bem e o mal, pela sua vida, pela morte, pela ressurreição e a eternidade, que é apropriada pela fé no Espírito Santo. Aí a palavra passa a ser norma, mas não chega, porque é grande a condenação. A seguir, vem o poder da sua morte, a ressurreição, a eternidade, em que esse mal se transforma em verdade, amor e vida nas vidas humanas. Surge dessa forma a justificação. E a santificação? E a glorificação com o juízo? E a eternidade, ele pergunta. O entendimento, a interpretação e guardar com aplicação em sabedoria deixam de ser o exercício idólatra e legalista para se tornar uma coexistência em glória com o Espírito Santo pela eternidade, com a visibilidade de Cristo e a glória de Deus Pai. E ele continua aqui na sessão, e sempre falando ainda. Deixa eu só pegar o finalzinho dele aqui. São as surpresas plenas da liberdade no Espírito. A escolha numa lei que é uma ponta só do iceberg, com um infinito de princípios e valores no absoluto, a conquista pelo conhecimento do amor, da verdade, vida em eternidade, para se unir ao ser de Deus.
por Deus ser quem é na sua unicidade de 3 em 1 e por ser único na sua magnífica, absoluta e poderosa, triúnica, divina santidade. Deus abençoe. João Cavaco, um abraço. Vale a pena conferir aí na íntegra todo o comentário que ele coloca aqui no canal. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, gosto de todo o conteúdo da lição, uma forma inteligente de estudar a lição. Parabéns, obrigado Maria Lúcia por dedicar um pouquinho do seu tempo aí nos comentários. Esmeralda Viana, minha sogrinha querida, boa tarde meninos, boa lição para todos nós. Alexandre, esposa, vou colocar vocês no meu grupo de oração, breve estarão tudo bem. Que bom, né, Dona Esmeralda, né? E, se Deus quiser, breve estaremos aí em Maringá também, visitando a avó do Murilo. A Luciana Barros Santos Mota, oiê, boa semana, mais uma semana de bênçãos por estudar essa maravilhosa lição. Deus seja louvado, obrigado meninos por compartilharem conhecimento conosco, um grande abraço. Obrigado Luciana Barros, né, por você ter comentado conosco. Lembrando, né, a gente valoriza esse comentário, pessoal, não é só a rasgação de seda, mas primeiro porque eu sei que vocês dedicaram o tempo, segundo porque vocês gostam muito do canal e aí comentam, e terceiro, esse comentário é aquele comentáriozinho, né, missionário que faz com que esse vídeo seja recomendado dentro da plataforma aí para os seus amigos, para todas as suas redes aí próximas. O Wilbert Gonzalez, ele diz assim: compreensão e inteligência espiritual para entender a profundidade, a largura e a altura da graça de Deus. Somos muito mecânicos, somos muito materialistas para explicá-lo, mas Deus é um ser de graça, porque Ele é amor. Então, obrigado Wilbert Gonzalez, um abraço para o irmão querido que sempre está comentando aqui conosco e, claro, eu usando aqui a tradução automática do YouTube para ler o comentário dele. Lierson dos Santos Carneiro diz assim: feliz semana a todos, abençoada lição. Liercio e Lígia, sua esposa querida também, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, hashtag do início ao fim. E é isso aí, pessoal, muito obrigado pelo comentário, o casal Lierson e a Lígia sempre comentando conosco, né, sempre motivados aí. A Tânia BR, ela coloca assim, ó: se quem escuta aqui comenta algo na classe, ela pergunta, imagina a multiplicação da influência de vocês, né? Ou seja, vocês levam o conteúdo de Entre Linhas lá com o professor, com a sua unidade, é chuva de bênçãos, ela afirma, a Tânia. Semana passada procurei uma lição de 2017 de vocês, tempo dos slides, tempo das letras hebraicas, né? Queria mais detalhes para usar no sermão. Vocês já são referência para os meus estudos, muito top. Obrigado, Tânia, aí pelo carinho e, né, por dar esse feedback aí de estar procurando material no passado aí e fica tudo gravado, né, nessa plataforma aí pela, não vou falar eternidade, mas até a existência do Google, né? Até o Google fechar o nosso amiguinho aqui, serviço do YouTube. E temos também o comentário aqui de Anete Clélia Cremasco. Sempre vejo no domingo, mas a relevância é sempre alta e o aprendizado enorme. Obrigado pelo empenho voluntário. É isso mesmo, Anete. E graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, nos dado força. Hoje mesmo é quinta-feira, estamos cansados, o Ricardo aqui também está cansado, mas estamos firmes e fortes porque Deus nos sustenta e cuida de nós. A Sandra Bittar também, outra no comentário das Entre Linhas. Oi meninos e família Entre Linhas, estou mais do que feliz. Amo estudar as escrituras e quando vocês correlacionam com o processo ensino, aprendizagem e avaliação, superam todas as minhas expectativas. O livro A Reprodução, que é o livro que nós tocamos nas Entre Linhas no último vídeo, já conhecia e ampliou muito o meu entendimento do que há nas entrelinhas do papel da sociedade ou da escola. Gostaria de citar aqui 2 livros que também me auxiliaram muito nesta caminhada. A Vida na Escola e a Escola da Vida, né, de Cláudios Secon, Miguel e Rosisca Darcy Oliveira, e também o livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. São tantos os conteúdos preciosos que é difícil destacar somente alguns. O ensino é um dos instrumentos que reproduz e perpetua a cultura do dominador, do opressor. E as instituições de ensino não atuam como intermediárias comprometidas com a emancipação daquele que estão no processo de ensino e aprendizagem e de avaliação. E ela pensa que as igrejas também estão nesse aspecto, né? E ainda, a escola ela é parcial. As diferenças são
são evidenciadas e acolhe somente o pensamento dominante. Valoriza o dominador, o opressor, em detrimento do dominado, do oprimido. Quando nos aproximamos da essência destes livros, e de outros também, ela coloca, acredito que nos aproximamos da verdade, ou seja, de Cristo. Para quem já leu e entendeu esses livros e correlaciona com as Escrituras, acredito e gostaria realmente que visualizassem o quão é imenso o amor de Deus por suas criaturas. Entender e colocar em prática os conceitos, os conteúdos desses livros e de outros, emancipadores, libertadores, nos aproxima do caráter de Cristo. Que legal, né, Sandra? A escola, ela coloca aqui, a igreja também, não é inerte, imóvel, nem intangível. Em cada época da história, a escola ou essa igreja manifestou e manifesta um produto transitório, frágil, constante de mudança e sofre influência de inquietações e perturbações, expectativas e proposições de caminhos emancipadores, ou às vezes não. Desejamos que a relação entre professor, membro da igreja, e aquele que aprende ou que apreende, que também são membros da igreja, seja tangenciada pela ética, com a missão de construir autonomia, criticidade, valorização do conhecimento e forma de ver o mundo de cada indivíduo. É isso que a gente tem que fazer, e não ficar doutrinando as pessoas, mas levando conhecimento e abrindo seus horizontes, Sandra? Cristo, em várias passagens, ela continua aqui, demonstra o quão se faz necessário utilizar uma abordagem acolhedora, amorosa, respeitosa. Qualquer semelhança igreja-escola é mera coincidência. Muitos são os conteúdos que nos alertam para olhar, para ver o próximo. Capital cultura, violência simbólica, currículo oculto, entre outros. A Bíblia mostra, ensina, sensibiliza, fortalece espiritualmente a todos nós para vigiarmos e não repetir o discurso do opressor sem pensar e sem se dar conta disso. Hashtag fui até o segundo Marcos. E ela ainda coloca aqui, mais do que agradecida pelo empenho de todos vocês, Deus abençoe eternamente. E ela também pergunta aqui, ela fala que desculpe que eu comentei a lição de forma controladora, mas não foi não. Ou de forma controlada, e com a homeostase abalada, o seu equilíbrio abalado. E o segundo item ela fala assim, Ricardo, seria possível informar com antecedência o próximo livro? Se não, eu entendo. Sandra, eu queria falar para vocês e para todos vocês que às vezes tem essa pergunta, que a Sandra já digitou aqui nos comentários. O preparo da entrelinha é algo muito orgânico, muito dinâmico, Então o Ricardo muitas vezes ele pensa num livro, já aconteceu, ele vir aqui com um livro preparado e, graças a Deus, o Espírito Santo toca, não. E aí ele trocou o livro, era um livro que ele já conhecia, só resenhou novamente e então trouxe as entrelinhas de outro livro. Então, não é algo planejado, é algo assim, se é um livro muito inédito, ele passa a semana lendo, se não, é um livro que ele já faz parte aí da biblioteca dele, ele resgata esses livros, analisa e traz. Então é algo muito dinâmico, não é algo assim que tem uma escalinha, que nem na igreja a gente tem escala. Beleza, Sandra? Mas muito obrigado aí pelo seu comentário, por toda a sua dedicação aí, porque não é fácil, dedicar tanto tempo assim, para os outros, principalmente para o canal aí, para comentar e dar o seu ponto de vista. A gente fica muito contente com o seu comentário porque a gente vê que a gente consegue atingir o objetivo do canal e o objetivo dessas entrelinhas, o objetivo da ponta da linha e também a linha das doutrinas e também dos próprios comentários. Helena Saraiva, se cuida, Alexandre, vocês são uma bênção, meninos, fui até o segundo Marcos, hashtag, Amém, feliz semana para você também, Helena. E Marinalva Ferreira, saudações em Cristo Jesus, muito produtivos ensinamentos de cada um de vocês. Esse tema da lei e da graça que estudamos no vídeo 7, estamos repetindo, mas agora focamos em Deuteronômio, Mas cada vez descobrimos muito mais coisas. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marinalva Ferreira, pelo seu comentário. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo. É um momento muito gostoso que a gente tem de compartilhar aqui com o vídeo, aquele que às vezes não tem muito tempo, de ler os comentários ou de comentar, de apreciar os comentários daqueles que o fazem. Beleza, pessoal? Fica o nosso muito obrigado a todos vocês. E não esquece, de deixar um joinha aí, tem um tempinho na TV, dá para deixar um joinha, que é sempre importante para promover o conteúdo aí na plataforma. Vamos então agora chamar o nosso amigo, o Marcos André. Então agora ele traz para nós o quadro Alinhando as Doutrinas, deixa aparecer aqui para vocês, se não aparecer, e ele também, apareceu, e já inicia com uma oração. Então, parceirão, Marcos, mais uma vez, é com você.
Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez vamos juntos estudar a Palavra de Deus através da temática da lição da Escola Sabatina. Mais uma vez eu quero convidar você a dar início a essa lição com uma oração pedindo a orientação do nosso Deus, como fazemos sempre. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para estudarmos juntos a Tua Palavra, para estudarmos a lição da Escola Sabatina, tendo como base, tendo como orientação a Tua Palavra, que será exposta aqui nesse vídeo. Nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine, para que possamos, em todos os momentos, dizer apenas aquilo que é a Tua vontade. Te pedimos também, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, que o Senhor nos perdoe os pecados e visite cada um de nós com Teu Santo Espírito, para que assim possamos entender e também gravar essas verdades no nosso coração, para que possamos praticá-las na nossa vida. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana ela tem como título Escolham a Vida e trata sobre o nosso anseio por transcender essa vida que é limitada, essa vida que tem fim, em busca de uma vida eterna, em busca da eternidade, da vida plena, da vida ilimitada. E essa vida é nos oferecida por Deus através de Cristo. Em Cristo nós podemos obter vida eterna. E esse anseio ele está em todos os seres humanos, né? Todos nós buscamos por isso. E é curioso, né, que muitas pessoas em busca de vida, elas acabam se afastando de Deus e dizem, eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso viver a minha vida, e acabam se afastando de Deus. É um pouco sobre isso que nós vamos falar essa semana, né? Sobre essa liberdade que nós temos de escolha. Na parte de domingo nós temos o título A Árvore da Vida, e eu quero falar um pouco sobre a doutrina do ser humano, especialmente sobre a doutrina que trata a respeito da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que Deus ele nos outorgou alguns dos seus atributos. Deus ele tem atributos que são comunicáveis, que são transferíveis, e outros atributos que ele não nos transfere, como por exemplo eternidade, onipotência, onipresença. Então nós não podemos receber esses atributos. No entanto, Deus ele nos dá outros atributos, como por exemplo domínio, responsabilidades, nós temos vida também, e até podemos gerar vida através da procriação. Quando Deus nos criou, Deus, um Deus triuno, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos criou em par, para que nós ficássemos deficientes nesse sentido, para que nos tornássemos a imagem e semelhança de Deus, nos tornando três com Ele. Quando nós incluímos Deus na criação, nós então nos tornamos três também, o homem, a mulher e Deus. E isso é muito importante a gente entender, que Deus ele nos criou com essa deficiência para que nós pudéssemos estar ligados a Ele constantemente. E Deus, ele de uma forma lúdica ali no Jardim do Éden, ele comunica isso ao ser humano, dizendo que enquanto ele estivesse ligado a Ele pela obediência, ele teria vida, e fora dele, ou seja, quando ele desobedecesse, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria então abrindo mão da vida em Cristo, da vida que é oferecida por Deus. O apóstolo Paulo ele fala em Colossenses no capítulo 3 que nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está, porque Cristo é a nossa vida. Então, se nós queremos vida, nós precisamos buscar Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, nós temos o título Sem Meio Termo. Então, eu quero tratar sobre a doutrina dos últimos eventos, que, especialmente a doutrina 27, que fala sobre o milênio e o fim do pecado. Por mais que Deus seja amoroso, que Deus deseja que vivamos, por mais que Deus deseja o nosso bem, e nós não podemos nos esquecer também que Deus, ele em algum momento, ele vai executar juízo contra o pecado, ele vai precisar destruir o pecado. O profeta Isaías, ele chama isso de o ato estranho de Deus, o ato onde Deus destrói, onde Deus acaba destruindo. E isso um pouco que se perde nas pregações que nós ouvimos hoje,
a pregação de um Deus amoroso, de um Deus tolerante ao extremo, de um Deus que aceita tudo, parece que tem tomado muito lugar no púlpito, tem tomado muito lugar nas pregações dos pastores, né? Porque é um pouco mais palatável, mas Cristo ele nunca deixou de nos alertar. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 3 de João, que é o capítulo que fala sobre a vida, né? Fala sobre lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele termina falando que aquele que não aceita, ele será réu de juízo. Então, nós não podemos nos esquecer que Deus vai executar juízo, e aqueles que não tomarem a decisão ao lado de Cristo, eles estão tomando a decisão ao lado da morte, né? Na parte de terça-feira nós temos o título Vida e Bem, Morte e Mal, Bênção e Maldição. E eu quero destacar aqui a doutrina da vida cristã, especialmente a crença número 19, que trata sobre a lei de Deus. A lei de Deus, ela foi nos dado como bênção. A lei em si, ela é bênção. Muitas pessoas pensam que Deus abençoa aqueles que obedecem, mas na verdade Deus ele está nos oferecendo a bênção através da sua lei. A lei de Deus, ela é uma lei de proteção, né? Então somente através dela que nós podemos perceber quando estamos nos afastando de Deus, nós podemos perceber quando nós estamos afastando da fonte da vida, quando nós estamos deixando de ser três em Cristo, né? E portanto vamos ficar deficientes e aos poucos padecer nesse mundo de pecado. Então a lei de Deus, ela é em si a bênção, ela é em si a vida, ela é em si aquilo que nós necessitamos para estarmos ligados a Cristo, né? Na parte de quarta-feira nós temos o título O Mandamento Não é Muito Difícil. Eu quero tratar a respeito da nossa doutrina sobre a vida cristã, especialmente sobre a crença número 21, que trata a respeito da mordomia. A mordomia ela é a administração da vida, e Deus nos dá na sua palavra os mandamentos e os conselhos que nós necessitamos para administrar de maneira eficaz a nossa vida. E esses mandamentos eles são tão claros, tão simples, que qualquer pessoa, até mesmo uma criança, pode entender. Os 10 mandamentos, por exemplo, são simples. Desde o início, Deus trata dessa forma, né? Nós vemos o jardim do Éden com todas as suas árvores, e apenas uma foi aquela que Deus lançou sobre ela a proibição. Então, da mesma forma é hoje, né? Se nós queremos administrar a nossa vida, para que a nossa vida seja uma bênção para nós mesmos, para outras pessoas, que a nossa vida tenha saúde, que a nossa alimentação seja uma alimentação saudável para que possamos cuidar do templo do Espírito Santo. Todos esses conselhos eles são muito claros e simples na palavra de Deus. Ninguém tem desculpa para dizer, eu não sabia sobre isso, isso é muito difícil de compreender. Então Deus ele tem nos dado tudo que nós necessitamos para termos uma vida de bênção. E a administração da vida ela é uma bênção para aqueles que a levam a sério, para aqueles que verdadeiramente tomam isso como conselhos inspirados pelo nosso Deus, né? Na parte de quinta-feira nós temos o título Uma Questão de Adoração. Eu quero falar sobre a doutrina da salvação, especialmente sobre a crença número 10, que fala sobre a experiência da salvação. Porque a lição dessa semana ela está falando exatamente sobre isso. Ela está falando sobre salvação, sobre vida eterna, né? Então, quando nós escolhemos estar ao lado de Deus, nós estamos ao lado da salvação, nós estamos ao lado daquele que nos criou e que pode nos dar vida por toda a eternidade. Então, as escolhas que nós fazemos, nós estamos colocando em jogo, na verdade, a nossa própria vida. Nós estamos colocando em jogo, na verdade, a nossa própria salvação. Então, quando nós fazemos essas escolhas, nós precisamos nos lembrar disso, que a única fonte de vida que existe está nos conselhos dados por Deus para que possamos permanecer ligados a Cristo. O texto que eu citei lá no início de Colossenses está no capítulo 3, que começa assim: Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que Deus nos abençoe para que possamos buscar sempre as coisas do alto,
para que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, possamos também ser glorificados para a vida eterna. Eu termino aqui a minha participação e agora você vai lá para Campo Mourão e eu volto no final para que possamos orar juntos e também falar sobre as perguntas para consideração. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí por orar, por trazer já o alinhamento, as doutrinas, cada dia, muito legal, né? Esse banquete que é o Entre Linhas. E agora nós temos então o quadro Na Ponta da Linha, onde vamos trazer aqui para vocês, né, os pontos chaves de cada dia da lição. Hoje, como eu falei no início do vídeo, nós teremos somente a participação do Ricardo na ponta da linha e também já com as entrelinhas. Então, Ricardo, mais uma vez, chega aí, agora é com você. Vamos lá, pessoal. O título da lição dessa semana, a lição número 8, é Escolham a Vida. A lição dessa semana, obviamente, fala de dois caminhos, mas eu vou buscar na expressão hebraica escolha para desfazer algo que eu acho extremamente temerário, que muitas vezes a gente faz, às vezes sem pensar. Vocês vão entender, vamos lá. Escolha, em hebraico, pode ser bahur, que seria escolha, eleição, eleger, selecionar. Mas aqui agora chega no ponto. Também pode significar preferir ou provar. Então, prefiram o caminho da vida. Mas tem um outro lado aqui. Provem do caminho da vida. Provar aqui é no sentido de experimentar. Nós estávamos conversando aqui, o Lúcio comentou que ele teve a infelicidade de um sermão num casamento, onde foi dito, o cerimonialista, o pastor, não sei, que o noivo estaria abdicando dos prazeres da solteirice, parece como se ser solteiro, quando você é solteiro, você prova dos prazeres da vida e quando casa você deixa de provar. O outro lado também que acontece muito é: eu poderia estar experimentando as delícias do mundo. Estou aqui, mas estou aqui na igreja, como se no mundo os prazeres estão no mundo. Na igreja não estão os prazeres. Isso, biblicamente, é uma absoluta inverdade. Parece Idade Média, né? Primeiro ponto, que o casamento bíblico, nos moldes bíblicos, é para o deleite do marido na mulher e da mulher no marido. É para provar, inclusive. Então, o caminho da vida passa pelo casamento, por experimentar os prazeres deste caminho. O caminho com Cristo é um caminho de deleite, não significa que não haverão dificuldades. É óbvio que haverão dificuldades, é óbvio que muitos recebem o Vaikra, recebem o chamado para o martírio, mas não significa que o caminho da vida ele não seja deleitoso, e principalmente ainda mais o caminho da vida eterna, onde essas questões do grande conflito cósmico entre o bem e do mal deixarão de existir. Aí o deleite é maior ainda, que nós nos deleitaremos com Yetzer Hatov, natureza boa. Nos deleitaremos com tudo de bom que foi criado pelo Eterno para nós no Gan Eden, no Jardim dos Prazeres. Vamos continuar. A expressão para a vida é Hayeim. O verso áureo, o verso principal, Devarim 30:19. Hoje tomo céu e terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus vida e morte, Raim e Mout, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam,
vocês e seus descendentes. Aqui nós temos as bem-aventuranças, elas se conectam com Levítico 26. Nós temos lá Levíticos 26, nós temos Deuteronômio 30, onde é apresentado o caminho do Yetzer Hatov, da inclinação. Yetzer significa justamente a natureza que se inclina, o molde para o bom, a inclinação para o bom. Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Então, nesta caminhada de santificação, devemos buscar a inclinação para o bem, a inclinação do espírito, e não a inclinação para o mal, inclinação para a carne, aquilo que o apóstolo Paulo nos explica muito bem em Romanos. No sábado, nós vamos entender melhor isso no decorrer da lição. Vamos para a ponta da linha do sábado. É contada a história de Sandy, que não deve ser Armando Júnior, até porque era uma mulher de 22 anos na história, com um diagnóstico de uma doença mortal, um tumor cerebral. E ela, pelo que nós percebemos na ponta da linha, ao invés de depositar a sua fé, de depositar sua emuná, os seus esforços no evangelho, na religião, não, ela depositou em técnicas científicas de criogenia, ou seja, congelamento. Ela acreditou que esse problema, esse tumor cerebral dela, poderia ser encontrado uma cura, talvez séculos no futuro, e que se ela fosse congelada, em alguns séculos se descobriria uma forma de descongelá-la, resolvendo o problema do tumor cerebral dela, e ela teria vida. Provavelmente essa Sandy teria muito dinheiro, né? E esta é a história do sábado, que o autor da lição termina no último parágrafo dizendo: essa semana, ao continuarmos o estudo do Deuteronômio, veremos a oportunidade que foi dada para escolher a vida, mas de escolher nos termos que Deus, o doador e sustentador da vida, grandioso, oferece. No caso, a Sandy depositou seu plano, a sua esperança em outros termos. Por isso a história que o autor da lição escolheu para o sábado. Domingo, a árvore da vida. E o autor da lição começa com uma pergunta: nenhum de nós pediu para estar aqui. Ou seja, não foi a existência, a minha existência e a sua existência não foi uma opção. Ele vai desenvolver esse raciocínio e ao final ele vai concluir: mas o continuar, o viver para uma vida eterna é uma opção. Nós escolhemos vir à existência, nem escolhemos onde e quando nasceríamos, quem seriam nossos pais e assim por diante. Foi assim também com Adão e Eva. Contudo, também não escolhemos essa existência conflituosa, essa existência especial que nós temos com essa duplicidade de natureza, Yetzer Hará, Yetzer Hatov. Mas nós podemos escolher alimentar uma inclinação, a inclinação para o bem ou a inclinação para o mal. Justamente esse é o título da lição. Escolham o caminho da vida. Lembrando, gente, que o escolher a inclinação para o bem, nós temos que lembrar que o cristianismo, ele era chamado de aceita o caminho, porque o evangelho na igreja primitiva pregava que Cristo era o caminho. Então, esta escolha da inclinação, ela é sinônimo de escolher Cristo, Yeshua, como nosso Salvador.
e escolher e clamar por Ruach HaKodesh, o outro Consolador, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, para que ele possa introjetar em mim o caráter de Cristo nesta caminhada de santificação e glorificação. Prosseguindo. Então agora vamos para a pergunta número 1. Leia Gênesis 2:9. E Gênesis 2:9, gente, fala do jardim Gan Eden. Gan Eden. Eden, gente, significa paraíso, mas também significa prazer, delícia, delicadeza, joia, enfeite. Então veja bem, o autor da lição diz aqui que foi dado inclusive para Adão e Eva a escolha de 2 caminhos. E vai falar justamente da árvore da vida, que foi justamente neste versículo, Gênesis 2:9, que Elohim fez um jardim com uma árvore da vida. Éden significa delícia, prazer. Então, este caminho é um caminho de prazeres verdadeiros. Nós associamos em nossa cabeça, gente, que prazer são sempre aqueles prazeres efêmeros, passageiros, que não dão felicidade duradoura. Aqueles prazeres que, inclusive, fazem mal à saúde, que, inclusive, desestruturam as famílias, desestruturam as sociedades. Estamos falando de prazeres, de delícias, da inclinação do Espírito. É o deleite na inclinação do Espírito. Nos foi dado, nós temos inúmeros exemplos disso. Nós temos a natureza, mesmo que seja uma pálida demonstração daquilo que já foi um dia, ainda é para o nosso deleite. Nós temos o casamento, a relação conjugal, nós temos a relação familiar, tudo isso é para o nosso deleite, é para o nosso prazer, não é nenhum sacrifício, não é nem escolher prazeres deformados, delícias que são falsas, que no começo parece delicioso, mas que destroem todas as regiões cerebrais dos prazeres, como drogas, por exemplo, que a pessoa toma um êxtase que destrói o cérebro, todas as regiões dos prazeres, a pessoa fica destruída para o deleite da vida. Isso na verdade é uma maldição. E justamente o outro caminho. Só que ele é disfarçado de coisa boa, mas não é, efetivamente não é. Depois a leitura do 2:9, que nós vemos Ve'et Hadat Tovará, ou seja, a árvore, et, da arte, do conhecimento, Tov, do bem, e Ra, do mal. O homem, nesse versículo nós vemos o homem, a frase do Eterno, que o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem, Tov, e conhecedor do mal. Ou seja, o homem agora, ele tem a inclinação do mal. O Yetzer Hará, não obviamente que Deus o tenha, Deus tem o conhecimento, a sapiência do que é a negação de seu caráter, a negação de sua Elohut, a negação de sua essência. O pecado é pura e simplesmente a negação do caráter do Altíssimo.
Depois é pedido para a gente ler Deuteronômio 3:22 e a questão de que, em razão do lapso, em razão do pecado, o homem é lançado para fora do jardim e é negado a ele acesso à árvore da vida. Detalhe interessante, gente, que nós entendemos, obviamente, que era literalmente uma árvore, aplicando um método Pardes, que pode ser interpretado simultaneamente na dimensão Peshat, era uma árvore, literal. Mas na dimensão Remes, esta árvore literal, ela pode também ser uma alegoria para conselho. Por quê? Porque Etz vem de uma raiz, que significa árvore, mas também Ut vem de se escreve com as mesmas letras, significa conselho. Então, ao conselho da vida, a árvore da vida, e o conselho da morte, a árvore da morte. De onde nós ouvimos o conselho da vida? Do Evangelho, da boca do próprio Salvador, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E a apostasia é o conselho da morte. Então essas são as duas opções. Nós temos paráfrase aqui que o autor da lição traz de Ellen White, O Grande Conflito, que eu vou ler para vocês. No meio do jardim do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para todo sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. Sentença divina: tu és pó e ao pó tornarás. Indica completa extinção da vida. Ellen White, O Grande Conflito, página 532, 533. Seguindo no último parágrafo, gente, o autor da lição nos pede para ler dois textos que estão na Revelação, que estão no Apocalipse. Nós vamos para Apocalipse 2:7. No Apocalipse 2:7 vai falar sobre o prêmio para as congregações, para as igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. E no capítulo 22, lá no final, que inclusive nós encontramos no livro do Apocalipse, é possível identificar um quiasmo, ou seja, uma conexão entre as duas passagens em forma de uma conexão de dentro para fora, do começo para o fim. E no 22 fala da árvore da vida na cidade, na Nova Jerusalém. Ou seja, e ele conclui assim dizendo que uma vez que o problema do pecado estiver solucionado, teremos novamente livre acesso à árvore da vida e as suas propriedades e a vida eterna. Segunda-feira, sem meio termo. Não utilizemos, gente, isso como desculpa para sermos desequilibrados. Essa analogia do muro, não, porque eu estou em cima do muro, então significa que... Mas Satanás não está nem aí, está Cristo gritando lá do lado, mas porque o muro é do Satanás. Nós vivemos num grande conflito. Então essa alegoria do muro, ela é uma alegoria muito complicada de se encaixar na nossa realidade. Não à toa o livro de Ellen White, The Great Controversy, ou seja, o grande conflito, a grande controvérsia, porque nós temos duas naturezas, o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. Em língua portuguesa, no jogo de linguagem da língua portuguesa, nós temos a natureza carnal e nós temos a natureza espiritual.
Essas duas naturezas, elas vivem em conflito, diferente de Adão antes do pecado, que só tinha inclinação para o bem, e é ser Hatov, mas ele peca, come da árvore de conhecimento do bem e do mal, e agora ele vive dentro de si esse conflito entre essa dúplice natureza. O escolher este caminho não significa que este conflito se soluciona no momento que você escolhe. Nós vamos conviver com essa duplicidade de natureza durante toda nossa vida, até o momento da glorificação. Então nós temos que ter a consciência que nesta jornada de santificação é uma jornada onde eu busco alimentar o mínimo, ou nada, se fosse assim possível fosse, essa natureza pecaminosa, e alimentar muito a natureza espiritual, permitir muito a influência do Espírito Santo nesse processo de escrever a lei de Deus no meu coração e nesse processo de entender o que é a lei de Deus, de entender que a lei de Deus é muito mais que ritos, formalismos, o ir à igreja, o espetáculo, a aparência, é muito, muito, muito mais do que isso. Muito comum vermos pessoas com toda a edumentalha, toda a aparência, cabelo bem penteado, terno, gravata, a Bíblia no braço, indo todo sábado, domingo, segunda, fez a reforma alimentar, não come carne, ele vai ao culto, ele devolve o dízimo, e neste caminho para o dízimo, 2, 3 miseráveis que ele sequer os enxerga no caminho e sequer sente empatia por eles. Essa pessoa muitas vezes tem toda a aparência de um cristão, mas é incapaz de se abrir para o Espírito Santo e praticar um mandamento do amor. O mandamento do amor não é só um sentimento, eu amo, como eu amo a Deus, como Ele é lindo, como eu amo, eu falo de Deus. Não. O mandamento do amor é um mandamento extremamente ativo. É um mandamento que torna o cristão um ser que pratica, um ser prático. A prática do amor não é um simples contemplar amoroso. Ele se manifesta constantemente em ações efetivas, o perdoar dívidas. Agora, a pessoa muitas vezes procura um determinado profissional, faz um trabalho de graça para ele, e numa outra oportunidade, quando esse profissional que às vezes trabalhou de graça para ele, precisa de uma retribuição, essa pessoa não retribui. Isso acontece muito. Empresta com juros abusivos, empresta para lucrar e não para ajudar um irmão com necessidade financeira. Tudo isso, gente, é falta de caridade. Tudo isso é falta de exercício do mandamento, o mandamento do amor, da boa ação. Vamos seguir, vamos continuar. Agora nós estamos na lição de segunda-feira e nós temos uma série de perguntas. Leia o seguinte texto: quais são as duas opções declaradas abertamente ou implícitas e de que modo elas são apresentadas? Nós temos lá no livro de Jó 3,16 que o Jó fala como um aborto escondido. Ele está naquela fase, onde foi permitido que tocassem várias coisas, e ele fala como um aborto escondido. O comentário de Barnes fala o seguinte, que ele estava simplesmente, Albert Barnes fala que ele estava simplesmente falando reclamando da sua sorte, que
que ele seria salvo de todas as suas dores se ele fosse como um aborto escondido, um aborto oculto. Depois nós temos Gênesis Bereshit, nós temos Gênesis 7:22, que fala que a questão de Noé, que fica apenas Noé e a sua família na arca. Romanos 6:33, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 8:6, que fala sobre a consideração da carne é a morte. E aqui nós vemos, gente, no grego, a palavra consideração pode ser traduzida por sabedoria ou por inclinação. Então, ou seja, a inclinação da carne é a morte, o Yetzer. Yetzer Hará. O Yetzer Hará é a morte. Agora, a consideração, ou seja, a sabedoria, ou seja, a inclinação do Espírito, é vida e é paz. Paz, shalom, integridade, completude. Primeiro, João 5:12. Quem tem Yeshua, quem tem o Filho, quem tem o Salvador, tem a vida. Mateus 7:24 e 27. Escuta a palavra, o Davar. Estamos estudando o livro de Deuteronômio, lembrando. Devarim são as palavras. Escuta as palavras. As guarda, faça essas palavras, as pratique, pratique o mandamento do amor. O mandamento do amor não é só sentimento, não é só se condoer, não, ele é algo prático, é uma ação, e não são várias ações. Varão prudente, e quem faz isso é varão prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua morada, o seu lar, sobre o Salvador, sobre o próprio Mashiach. No final de contas, não existe meio termo, com certeza. A escolha, ela é agora, não tem meio termo. Eu escolho o caminho da vida, eu escolho praticar o mandamento do amor em todas as suas peculiaridades, em todas as infinitas variáveis de ações práticas, de eu escolher desempenhar esse mandamento do amor, do perdão, do perdoar ao próximo, porque eu fui amado pelo Eterno, porque eu fui perdoado pelo Eterno, então eu escolho perdoar, escolho amar o próximo, e assim estou amando a Deus, e assim estou retribuindo para o meu Salvador. É algo que eu escolho. Então não tem meio termo. A escolha é única. Escolho esse caminho. Não significa que porque eu o escolhi, imediatamente a minha natureza ela é arrancada. Não. Eu escolhi nesta vida trilhar esse caminho e lutar contra a minha natureza má. Eu luto contra a natureza da carne. E eu aceito, eu escolho, eu abraço, eu pratico a minha natureza do Espírito. Continuando, nós temos mais uma paráfrase aqui. Que está no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:9. Fala o seguinte. Primeiro, a tradução fala que Deus planejou para todos antes da criação do mundo, ou enfrentaremos a morte eterna, isto é, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória de seu poder. A Bíblia não nos dá outra opção de escolha, ok. Aí tem uma pergunta bem simples, sobre a morte eterna, qual das opções abaixo reflete a verdade bíblica? Absurdamente simples, né, gente? O lago de fogo queimará os ímpios até que eles sejam completamente extintos e a justiça seja cumprida. Mas isso daqui fica para o alinhando da doutrina com Marcos, é mais a esfera dele. Terça-feira. Vida, Raim, o Ben, vida e bem. Vida já falei, Raí, o bem é Tov, morte, Mavet, o mal é o Ra, benção, Brahá, e maldição,
O autor da lição ele vai falar agora de Deuteronômio 30, gente. Devarim 30, no versículo 15. Vês aqui, hoje eu tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. 16. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que viva e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoa na terra a qual entras a possuir. Você veja que aqui o porquê ele quer que obedeça. Para o bem desse povo. Veja bem, para que vivas e te multipliques. 17. Porém, se o teu coração se desviar, ou seja, se você preferir alimentar a inclinação para o mal, e não quiser dar ouvidos, e fosse seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servireis. Um detalhe aqui, gente. É como a gente vê na instrução, a gente vê na história desse povo. Toda vez que o povo se afundava em idolatria, o amor para o próximo minguava. Assassinato, adultério, roubo de mulheres, juros extorsivos, furto, roubo, abuso de uma classe do mais forte para o mais fraco, isso dentro do próprio povo. Então, a idolatria, ela sempre resultava na falta de empatia para com o próximo. Então, eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possua. Aí, 19. Os céus e a terra hoje tomam por testemunhas. E a palavra para testemunha aqui, como eu já disse, gente, a palavra para testemunha é edut, é ha-idot, que vem de edá, que significa, edut significa testemunho, prova. Então o céu e a lua como testemunho, como prova, como lei, significa preceito. E vem da raiz de ed, que significa testemunha, testemunho, mas também significa evidência. Então toma o sol e a lua também como evidências, como lei disso que eu estou dizendo. Tenho proposto a vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e sua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te aconchegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a largura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. O autor da lição da terça-feira reitera, gente, que Yahweh colocou diante do povo, assim como fez Adão e Eva, duas opções. Já explicamos o bem, o tov. Na pictografia, tov, gente, se escreve com um tet, que na pictografia é um cesto, e um bet, que na pictografia é uma casa. É como se fosse um presente para a casa. Porque na semana da criação sempre foi dito, tov, 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 tov meod. É como se estivesse trazendo presente para a casa. Isso é o tov. O hará é um resh e um ain. É como se fosse aberto um olho. É justamente a percepção da negação do divino, a percepção do mal. Essa construção pictográfica ela se junta com toda a construção poética do texto, quando fala que quando Adão e Eva pecaram, é como se os seus olhos fossem abertos para a natureza má, para o Yetzer Hará, para a natureza da carne, para a negação do caráter do Eterno. Seguindo, gente, a expressão para maldição, Alá é maldizer,
insultar. Ela também vem de uma raiz hará, que significa prender, cercar. No último parágrafo nós vemos o seguinte, no parágrafo de terça-feira. Nós vemos, parece tão óbvio que seria qual é a escolha correta, no entanto sabemos o que aconteceu. O grande conflito era tão real que ainda não é presente. Devemos apresentar como exemplo Israel o que ia acontecer, senão nos entregaremos totalmente ao Senhor, escolheremos a vida e tudo o que essa escolha envolve. Um último detalhe que eu quero trazer aqui da terça-feira, gente, é o seguinte. A expressão Haelê, a expressão maldição, já expliquei, vem Alá, que significa maldizer ou insultar. No oposto nós temos Brahá, que significa bênção e saudação. Ela vem de uma raiz hebraica que significa Berer, que significa joelho. Berá significa abençoar, saudar, felicitar, agradecer ou exaltar. Não à toa o joelho, ou seja, a oração de joelho, porque na oração de joelho estamos buscando conexão, conexão com o Eterno, estamos buscando bênção, estamos buscando esta saudação, estamos saudando o divino. Então, por isso esse sinal corpóreo, em relação dessas raízes. Continuando. Quarta-feira, gente. O mandamento não é muito difícil. Houve uma discussão no grupo Entre Linhas, com relação a, isso não está na linha da lição, a 1 João 5,3. E a tradução da NTLH, tradução na linguagem de hoje, que fala o seguinte: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Então não existe conflito, não são difíceis de obedecer, é fácil obedecer. Então, the great controversy, o grande conflito, seria the small controversy, pequeno conflito, pequena controvérsia, porque é fácil. Então, essa tradução tem algumas dificuldades, justamente por ter essa interpretação. Se fosse tão fácil, Cristo não precisava nem ter vindo. Aí as pessoas falam, não, mas então está falando que João é mentiroso. Não é uma questão disso, gente. Não vamos esquecer que os jogos de linguagem, a tradução da tradução já foi escrita em grego, e essa língua, e daí foi tentado se utilizar de uma equivalência dinâmica para tentar aproximar, e muitas vezes não se aproxima tão perfeitamente. Vamos trocar a equivalência dinâmica e vamos buscar uma equivalência estática para depois ir buscar uma coisa mais próxima da gente? Como nós vamos fazer buscar essa equivalência de estática? Fui no original grego e peguei palavra por palavra. Palavra por palavra está assim: este fato é o amor de Deus. Essa é a primeira parte, palavra por palavra. Palavra por palavra. Este mandamento dele, ou seja, que mandamento dele? O mandamento do amor. Este fato é o amor de Deus. Este mandamento dele devemos manter. Então, que mandamento? Mandamento do amor. E o mandamento dele, oneroso não é. O que não é oneroso? Aquilo que não tem despesa. Certo? Ok. Basta isso? Não, não basta. Lembrando que mitzvah é hebraico. Aqui no grego está em tole. Então, com base no que os sábios traduziram na Septuaginta, sabemos que o equivalente hebraico mitzvah em grego é entole. Então, o mandamento, aquilo que na língua portuguesa chamamos de mandamento, em grego, no Novo Testamento é entole, e no hebraico é mitzvah. Por quê? Ele foi escrito em grego, mas foi pensado por hebreus. Foi pensado na língua hebraica. Mitzvah é mandamento, mas mitzvah é boa ação. Então vamos ler de novo.
Este fato é o amor de Deus. Este mandamento ou boa ação dele devemos manter. E este mandamento ou boa ação dele não nos é oneroso. Muito pelo contrário, agora eu acrescento agora sou eu falando. Ele nos enriquece. O mandamento do amor de Deus, ele enriquece a sociedade. A pessoa, você se torna um cidadão melhor, um cristão melhor, um ser humano melhor, e você faz da sociedade um lugar melhor. Leia Deuteronômio 30, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos lá, vamos fazer isso. Então vamos lá, gente. 31. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares deles entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tu convertereis ao Senhor teu Deus, e dareis ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se apiedará de ti e tornará a ajuntar-te dentro de todas as nações entre as quais te espalhou. O que acontece aqui, gente? Tanto no Levíticos 26 quanto no Deuteronômio 30, nós temos as fases. Deus tendo paciência com o povo. Se cumprir os meus mandamentos, as minhas bênçãos, os meus estatutos, bênção, 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 bênção. Porque é isso que vem da comunhão com Deus. Se não cumprir, maldição, 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 maldição. Porque a negação do caráter de Deus, a consequência é essa. Gente, o caminho da vida é um caminho deleitoso, é um caminho de bênçãos, é um caminho de prazeres, é um caminho... O que acontece que nós vivemos nessa vida é um conflito. Então nós temos na natureza, nós temos os lampejos do Tove, da beleza da criação, mas nós também temos tsunamis, porque está misturado, infelizmente, até a glória, até a Nova Jerusalém vai estar ali. Então nós temos pessoas santas, homens de Deus, que tropeçam. Tropeçam ao longo da vida, nós temos pastores que tropeçam. Não deixam de ser homens santos, homens de Deus. Eles deixariam de ser se eles parassem de permitir que o Espírito Santo atuasse neles, através deles, utilizando eles como instrumentos. Continuando. E o Senhor teu Deus te trará a terra dos teus pais, e possuirão e possuirás, e te fará bem, e te multiplicarei mais. Ou seja, se o povo desobedecesse, maldição, maldição. Se continuasse, mais maldição. Se continuasse 7 vezes mais, 7 vezes mais. E se continuasse, eles seriam espalhados. Ah, mas daí não para por aí. Tanto no Levítico como no Deuteronômio. Se o seu coração incircunciso se humilhar, então me lembrarei da promessa feita para Abraão, Isaque e Jacó. E aí vem o perdão. Aí vem a redenção. E eles são trazidos de volta. Seguindo, e o Senhor Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te aborrecem, que te perseguem. E converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus fará abundar em toda a obra das tuas mãos o fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e o fruto de tua terra. Portanto, o Senhor tornará a alegrar-se-á contra ti, para o seu bem, como se alegra para os seus pais. O último versículo. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e estatutos que estão escritos no livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a sua alma. Aí nós temos agora Deuteronômio 30, do versículo 11 ao 24, que nós vamos dar sequência. 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno, é aqui mitzvah, lembrando que mitzvah é mandamento, mas também é boa ação. Esta boa ação que hoje te ordeno,
não é encoberto, ou seja, não é algo difícil, é algo evidente, a bondade. Por quê? Por que não é encoberto? E aqui fica, por que não é encoberto, gente? Porque eles estavam vendo o amor de Deus para com aquele povo. Não era algo, era visível. Vocês estão vendo isso que eu estou fazendo por vocês? Vocês estão vendo isso aqui? Então me amem. E amem o próximo. Eu estou mostrando para vocês aqui nesse deserto como é a mitzvah, como é a boa ação, como é o mandamento do amor. Estou mostrando para vocês. Estou mostrando todos os dias aqui, com o maná, com a nuvem, estou cobrindo. Façam a mesma coisa com o necessitado, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Não está nos céus para dizer-lhes, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que os faça. Nem tampouco está além do mar, para dizer-lhes, quem passarás por nós da além do mar, para que ele traga e nolo faça ouvir, para que nós façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, e no teu coração para fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto vida e bem e morte e mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor ame ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, as suas mitzvah, boa ação, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique e o Senhor teu Deus te abençoe na terra que entras e possui. Então, esta é a lição de quarta-feira. Eu trago o detalhe mais interessante, gente, é do versículo 16. Eu ordeno hoje que ames ao Senhor, andes nos seus caminhos, para que vivas e multiplique. Temos uma paráfrase aqui que o autor traz, que eu vou trazer para vocês, que está na Renote Parábolas de Jesus. Fala que todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Ou seja, a promessa da mitzvah, do mandamento do amor, ela vem acompanhada com os frutos do Espírito. O Espírito nos habilita a cumprir este mandamento em todas as suas peculiaridades concretas, que nós precisaríamos de bíblias e mais bíblias, papel e mais papel para descrever. Não são só ritos. Não é só, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, não vá ali, não vá aqui. Não, é muito mais, faça isso, faça aquilo. Olhe ali, olhe aquela pessoa necessitada ali, ajude aquela pessoa. Olhe o seu parente, o seu parente está passando, ajude o seu parente. Continuando, quinta-feira, gente. Uma questão de adoração. Adoração. Avodá significa adoração, mas significa trabalho. E a nossa entrelinha vai estar conectada muito agora aqui com quinta-feira, quando nós falarmos da Revolução dos Bichos. Avodá significa trabalho, serviço, obra, labor ou adoração. Adoração também temos uma outra palavra que significa esguidá, que seria prosternação, veneração. Então nós temos um tipo de uma palavra para adoração no sentido de venerar, no sentido de prosternar, e uma outra palavra no sentido de adoração, mas no sentido de trabalho, serviço, obra, labor. Ninguém é salvo pela obra, mas a obra faz parte de uma retribuição, de uma salvação pela emuná no Mashiach. O cerne da aliança entre o Senhor e Israel era a adoração. Lembrando que a adoração pode ser no sentido de veneração, mas também é no sentido de serviço, trabalho. O que tornava diferente de todo o mundo era que a nação adorava o Deus verdadeiro. Adorar um Deus que é amor torna um povo servo do amor. Se Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E existe um povo, Yasharel, o povo que é reto com Deus, se ele adora esse Deus, ele trabalha para esse Deus. Então ele trabalha em prol do amor. Leia Deuteronômio
4:19, que vai falar novamente, não se incline, gente, não se incline para o sol, não se incline para a lua. E por que eu não vou me inclinar para o sol? Não vou me inclinar para a lua? Porque trabalhar para o sol, trabalhar para a lua, pode até contribuir de forma inicial, primária para a sociedade. Mas nós falamos, gente, toda vez que o povo partiu para a idolatria a coisas vazias, como objetos, fenômenos da natureza, o amor se distanciou desse povo. E a prática do serviço de amor se distanciou desse povo. A idolatria distancia a empatia. Por mais... Olha, até que fez rima, né? Depois no 8 a mesma coisa, não se incline para outros deuses. Depois no 30 a mesma coisa. Então, toda essa questão de você evitar de alimentar a inclinação da carne. O Yetzer Hara. Milhares de anos atrás, como hoje, o povo de Deus vivia em meio de uma cultura e um ambiente que geralmente exalava padrões, tradições, conceitos que conflitavam com a sua fé. E nós vivemos isso hoje. Vivemos muito isso hoje. Nós vamos ver isso na nossa entrelinha, gente. Eu vou guardar alguns detalhes que estão aqui, porque a conexão é justamente essa. Hoje nós vivemos justamente isso. Coisas que conflitam com a nossa fé. Os caminhos do mundo são ídolos, são os deuses, não devem se tornar objeto de adoração. Nós temos um Elcaná, um Deus, esse Kenny pode ser um Deus ciumento, mas a melhor tradução é zelo. É um Deus zeloso que zela por nós. E por fim, Apocalipse. Nós temos lá Apocalipse 13, do 1 a 5, que é para nós fazermos uma comparação com 14, 6 a 2. O paralelo que o autor da lição faz aqui é o seguinte, é a besta que emerge do mar, ele está falando justamente da idolatria. E adoraram o dragão e deram origem à besta e a boca que blasfemava, ou seja, no final dos tempos muitos optarão pelo caminho da idolatria e seguirão a besta que emerge do mar. O poder que emerge de muitos povos e de uma boca que blasfema contra o Deus eterno. E o outro paralelo é o Evangelho eterno. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo. E agora nós vamos para a entrelinha. Vamos lá, gente. Nós vamos... Primeiro eu vou já fazer o link aqui no começo, tá? O link que eu vou fazer da Revolução dos Bichos do George Orwell, de 1945, é justamente com a lição de quinta-feira. Milhares de anos atrás, como hoje, o povo de Deus vivia em meio de uma cultura, em um ambiente que geralmente exalava padrões, tradições, conceitos que conflitavam com a sua fé. Por isso, o povo de Deus deve estar alerta, para que os caminhos do mundo, seus ídolos, seus deuses, não se tornem objetos de adoração. Caminhos do mundo. E quais são os caminhos do mundo que nos assustam? O caminho da esquerda, o caminho da direita, o marxismo, o neoliberalismo, o socialismo, o comunismo. Então eu vou trazer o George Orwell. George Orwell, para começo de conversa, ele é de esquerda. Ele era um socialista. Alguns dizem que ele era anarquista. Outros dizem que ele era adepto de um socialismo democrático. Ou que talvez tenha chegado a se tornar, a preferir a social-democracia, a chamada terceira via. O certo era o seguinte, ele tinha um pensamento de esquerda e ele escreveu um livro que é utilizado como uma crítica ao socialismo, até porque ele era um ser eclético, como todas as pessoas o são. Rotular pessoas, fulano é de esquerda, fulano é de direita, e pensar que você sabe o que a pessoa, a complexidade das pessoas, pura e simplesmente porque você as rotulou, é de uma absoluta estupidez.
A complexidade das pessoas, ela é entendida aos poucos. E você só vai entender se você tiver tolerância para conviver com as pessoas. Obviamente, se são pessoas bem intencionadas. Ocorre que não devemos tornar o socialismo, o capitalismo, ou seja lá o que for, o nosso caminho, o caminho de adoração, de trabalho. Vamos para a nossa história. A nossa história da Revolução dos Bichos, ou a fazenda dos animais, uma tradução mais por equivalência estática, né? Ou a granja dos animais, e vocês já vão entender por quê, é uma crítica à Revolução Russa. Isto é claro e evidente. Então, logo no começo, nós temos ali The Old Major, o velho ancião, o velho chefe, o velho major, em algumas traduções, que não sei se faz muito sentido, mas tudo bem. Porque esse é um porco. É um porco bem grande, já velho. E esse porco tinha um sonho, e ele chama todos os animais da fazenda do Mr. Jones para uma reunião. Ele conta o sonho onde os animais seriam todos iguais, os animais são todos amigos, e que os seres humanos são inimigos, e que nenhum animal deve matar um outro animal, que nenhum animal deve se deitar numa cama de seres, e coloca várias regras, sabe? Várias regras. E o paralelo alegórico, aí alguns entendem que este grande ancião, esse porco, ele é um misto de Karl Marx, é o realizador do marxismo, e Lenin, por alguns elementos. O primeiro elemento do Marx é pelo que ele fala, né, que a animalha, que seria equivalente ao comunismo, ao pensamento marxista, ou pensamento marxiano, e o Marx, ele, assim como o porco, ele não vê a Revolução Russa. E o porco, ele morre antes que a Revolução dos Animais comece, esse porco, esse ancião. E lá para frente, lá depois da Revolução, muito parecido com o que aconteceu com Lenin, eles pegam a cabeça do porco e ele vira um símbolo, o crânio, né, depois dele morto. Então, por isso que alguns fazem associação com Lenin, que aconteceu algo similar na Revolução na Rússia. Tá, mas vamos voltar na linha do tempo. Então, porco, primeiro passa os princípios, né, da animalha, que se equivale, na nossa realidade, ao comunismo. E nestes princípios, o Mr. Jones, ele vê uma balbúrdia e, por acidente, um tiro, e o porco cai e morre. E assim começa a Revolução dos Bichos. E nós temos outros personagens aqui. Então nós temos outros personagens. Nós temos o Snowball, ou seja, o Bola de Neve. E aqui a alusão ao Snowball, que é talvez um marxismo tópico, que ele era muito ligado às questões utópicas do marxismo, é um vínculo com Trotsky, o trotskismo. Porque este porco, depois, ao longo da história, ele vai ser expulso por outros porcos, porque os porcos vão tomar a liderança, digamos. Porque eles são mais inteligentes, eles são os cabeças da revolução. E tem um outro porco que é o Napoleão, e um outro porco que é o Garganta. O Garganta, ele é uma alegoria do jornal russo, que deu base a Stalin, e Napoleão é Stalin, stalinismo. E o que acontece? Nós temos os animais se revoltando contra os seres humanos, há uma batalha
Napoleão e o Garganta se escondem, enquanto no filme o porquinho, né, o Snow, o Bola de Neve, que é o Trotsky, ele vai para o campo de batalha, pelo menos no livro, pelo menos na história do livro. E eles vencem essa primeira batalha contra os homens e expulsam os homens. Esse Mister seria o Nicolau II, que teria sido expulso da Rússia, tirado do poder. E há um ciúme entre os porcos, entre o Napoleão e o Bola de Neve. E o Bola de Neve, como eu já adiantei para vocês, o Napoleão acaba dizendo que ele é um traidor, que não sei o que lá, e ele é exilado. Acaba sendo exilado como Trotsky. Trotsky foi exilado e morto, justamente pelo próprio Stalin. E eles tomam a fazenda, só que o Napoleão, que é ser do Stalin, ele começa a se tornar muito parecido com os seres humanos. Eles vão morar nas casas. Aí há primeiro uma questão com relação ao leite e às maçãs. E os porcos queriam leite e maçãs. Então em troca eles dão entretenimento para os animais, porque como eles são mais inteligentes, eles sempre arrumam umas desculpas. O Napoleão ele começa a controlar os cães. Os cães são símbolos dos policiais do exército russo, e começa a fazer lavagem cerebral nos cães. Então, um outro personagem interessante no livro também é o cavalo Sansão. Ele trabalha arduamente e ele é fiel à revolução, e ele acredita na revolução, e ele trabalha muito. E no final da história, eles, obviamente que simboliza aquele povo trabalhador que acreditava na ideologia, que acreditava nos ideais da Revolução Russa, e trabalhavam até a morte, e não recebiam uma aposentadoria. Ele acreditava, não, agora eu vou poder descansar, coisa e tal. Nada, Napoleão pegou o cavalo e colocou o cavalo Sansão, que trabalhou feito um burro de carga, trabalhou literalmente feito um burro de carga, e manda o Sansão para virar sabão, matam o Sansão, e ele vai virar algum produto lá, né? E nessa história também tem um porco. Esse porco é o George. Tem um burro. E esse burro é o George Orwell, mas esse burro é extremamente cínico. A impressão que dá é que ele entende tudo o que está acontecendo, todos os meandros de tudo que está acontecendo da Revolução, mas ao mesmo tempo ele é esperto, ele não se revolta porque ele não vai ser morto. Esse burro é mais ou menos o George Orwell, porque o George Orwell, gente, ele lutou na Guerra Espanhola, e quando ele esteve lá, ele começou a ver que a Revolução, na prática, estava bem diferente daqueles princípios que eram pregados, que na alegoria dele estava lá sendo escrito inclusive, porque os porcos vão aprender a escrever. E o Snowball, o Bola de Neve, ele escreve na parede os ideais que foram dados pelo Old Major, né, pelo grande líder, aquele porco que é o grande. E ao longo da história vão mudando aquelas leis, vão mudando. E o detalhe mais marcante que nós vamos encontrar no final é quando a última lei muda, porque existiu a lei que era o seguinte: todos os animais são iguais. Esse é o detalhe interessante no final, quando isso muda. Eu já falo para vocês. Tinha uma outra lei que era interessante, que os animais não poderiam dormir na cama. Por quê? Porque daí eles estariam sendo como os humanos eram. Aí o Napoleão começa... Eles vão para casa, todos os porcos, né? Ele gosta de dormir na cama. Então daí ele pede para que o Garganta altere não dormir na cama com lençóis, porque ele queria dormir na cama. E assim vai se mudando, vão se criando justamente aquilo, gente. Os padrões, as tradições, os conceitos que conflitam com a nossa fé. Mas por quê? Os porcos começaram a explorar os animais.
Os animais trabalhavam tanto ou mais do que trabalhavam para os humanos, porque o Mr. Jones era um bêbado, muitas vezes ficava na gandaia e esquecia de alimentar os animais. Só que agora o Napoleão começa a negociar com os humanos, inclusive com o senhor que tem um crédito com o Mr. Jones. E ele cria situações, ele mata, ele quer vender os ovos para conseguir mais uísque, para conseguir mais vantagens, assim como o Orwell entende que aconteceu na Revolução Russa, que seriam as negociações internacionais entre a Rússia e os outros países. Então esses outros seres humanos das outras fazendas, eles estavam preocupados com essa revolução chegasse aos seus países. Mas com o tempo eles começaram a manter relações com a fazenda dos animais. Relações essas que corromperam os animais. E esses animais perderam a empatia para com os outros animais. Até que teve inclusive a Revolução das Galinhas, onde eles decapitaram as galinhas. E o Garganta encobria tudo. Encobria a morte do Sansão, fala que o Sansão foi mandado para um hospital, que ele não foi mandado lá para virar sebo, sabão, seja lá que produto que foi, que as galinhas não eram mortas, que o Snowball era um traidor. Esta era a imprensa. Ah, mas não vamos para Globo. Não, gente. Ah, então a verdade ela está no meu celular. Não. Nós estamos vivendo num mundo de fake news. Nós temos os meios de comunicação oficial que, de certa forma, eles são tendenciosos para os seus patrocinadores, sejam os seus patrocinadores quem sejam. Evidente que eles o são. Mas eles são fontes jornalísticas que têm um maior controle, mesmo que muitas vezes sejam tendenciosos, como era o Garganta, que representa um jornal russo, e existe hoje em dia uma máquina, inclusive, de fake news que envolve não só os meios de comunicação mais usuais, mas disparos. Nós precisamos ter um senso muito grande para saber o que é verdade e o que é mentira. Um cuidado muito grande com o que chega no celular. Mas nós precisamos ter um cuidado muito maior, porque esses caminhos, gente, o caminho do capitalismo, vamos lembrar aqui desse livro, que George Orwell era de esquerda, mas ele fez uma profunda crítica aos líderes da esquerda socialista a qual ele pertencia, chamando-os de porcos. Os trabalhadores, como Sansão, que trabalhavam feito cavalos, e que ele era um burro cínico, por ter acreditado naqueles ideais que não foram, na prática, colocados. Este livro é muito mais do que uma crítica à Revolução Russa, mas é uma história de uma classe que, quando ascende ao poder, ela se deixa corromper. Ela se permite corromper, faz justamente isso aqui que nós vemos aqui, ó. O povo de Deus deve estar alerta para que os caminhos do mundo, seus ídolos e seus deuses, sejam eles de qual lado da mão, direita, esquerda, socialismo, neoliberalismo, seja ele qual for, não se tornem objeto de adoração. Igreja adventista não é palanque político. Igreja adventista, sermão adventista não é panfletagem político-partidária. Guarde o seu voto para você, guarde a sua convicção política para você, peça para Deus, para que o Espírito Santo lhe dê iluminação, para que isto não se torne justamente um caminho do mundo que leva para a morte, que leva para a destruição da empatia, para a separação do amor de Deus e para o esfriamento do amor ao próximo. Bom, pessoal, terminamos aqui então na ponta da linha, as entrelinhas, e agora temos novamente a participação do Marcos André, onde ele encerra essa lição, essa 8ª lição sobre Escolha uma Vida, com as perguntas para discussão e também com uma oração final. Então, Marcos, de novo, é com você.
Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que tenha sido útil para você, espero que você tenha deixado também o seu comentário para que possamos orar por você, para que possamos aqui conhecer um pouco mais de você, né? Afinal, isso aqui é uma grande classe de escola sabatina, que não, o canal Entre Linhas não é só um canal, aqui nós nos conhecemos, nós participamos. Muitas pessoas às vezes vêm aqui só para colher conteúdo, né, para ter o que falar na sua classe de escola sabatina, mas na verdade o canal Entre Linhas ele se propõe a ser um canal de relacionamento, né? Na parte de sexta-feira nós temos aqui aquelas perguntas, né? A primeira pergunta é assim: é Deus quem diretamente traz a punição pela desobediência ou ela é consequência dos atos de desobediência? Ou podem ser ambos? Como entender esse assunto? Então, quando nós estamos falando da lei de Deus, nós estamos falando de relacionamento, né? Então, quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos, de alguma forma, quebrando o nosso relacionamento com Deus ou com o nosso próximo. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a lei de Deus que diz não roubarás. Se você rouba, é muito provável que aos poucos você vai perdendo a confiança das pessoas que convivem com você, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. E isso pode, a longo prazo, né, te impedir de progredir na vida de uma maneira geral, né? Então, a lei de Deus, a quebra da lei de Deus, ela traz essas consequências imediatas. Mas também existe a punição final. Deus não é um Deus inerte que simplesmente nos criou, colocou aqui com um código de leis e abandonou para ver o que ia dar. Não, Deus ele está interagindo, ele tanto nos pune às vezes para que possamos ver as consequências do pecado e nos corrigir, né? Afinal ele nos ama, Deus ele precisa admoestar aqueles a quem ele ama, mas também nós temos que lembrar da consequência final lá do pecado, né? Quando ele vai destruir o pecado, vai destruir todo o mal, e aqueles que estiverem apegados ao pecado, eles precisarão ser destruídos também, né? Outro dia eu ouvi uma frase que diz que Jesus Cristo salvou o ladrão da cruz para que nós não ficássemos desesperados, mas ele não salvou os dois para que nós não ficássemos desapercebidos, né? Nós precisamos lembrar que a consequência do pecado ainda é a morte. A pergunta número 2 diz aqui o que os textos de Ellen White ensinam sobre o poder para vencer o pecado, né? Deus ele nos dá liberdade para que façamos as escolhas corretas, né? O texto lá de Deuteronômio 30, verso 15 diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então nós temos diante de nós as escolhas que nós precisamos fazer. Deus nos fortalece e mantém a nossa liberdade. Ninguém é tentado além do que possamos suportar. Então nós precisamos fazer as escolhas corretas para estarmos fazendo as escolhas ao lado da vida, né? Na pergunta número 4, a cultura, a sociedade ao seu redor tem opiniões que levariam à adoração falsa, né? Hoje nós vivemos num relativismo, num liberalismo que acaba invadindo a igreja, né? E nós, como eu falei lá no quadro Alinhando das Doutrinas, nós temos pregado no púlpito, né? Um Deus que é só amor, um Deus que é só bondade, um Deus que é só tolerância, e isso acaba um pouco que desfazendo a imagem verdadeira de Deus, né? E quando nós falamos das consequências do pecado, por exemplo, muitas vezes parece que nós estamos destruindo a imagem de um Deus amoroso, mas na verdade um Deus que ama, ele precisa ter como meta o fim do pecado, precisa ter como meta o fim do mal. Que Deus nos abençoe e que possamos verdadeiramente conhecer o caráter de Deus, como ele se revela na sua palavra, e não simplesmente pela cultura e pelas ideias, as ideias mais progressistas que têm sido divulgadas hoje em dia, né? Eu quero convidar você a terminar assim como nós começamos, com uma oração. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos até aqui. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê força para praticarmos aquilo que aprendemos aqui e grave no nosso coração, Senhor, o desejo de estar sempre te servindo, de estar sempre dispostos a escolher sempre a vida e não a morte. Salva-nos, salva nossos familiares, nos conceda o Teu Santo Espírito e nos conceda o Teu perdão, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus.
Agora sim, então, pessoal, encerramos esse banquete entre linhas, essa 8ª lição, e nos vemos então lá no 9º vídeo, onde nós vamos falar sobre convertam o seu coração. Então se cuidem, pessoal, cuidem dos seus queridos e até lá. Tchau, tchau.